paz do Senhor, igreja, meus irmãos, é com muita alegria estar aqui neste momento. Eu quero desde já agradecer ao pastor Naline pelo convite e trago saudações de Worcester, do nosso pastor Marcos Carvalho, ali da cidade de Worcester, do nosso grupo de jovens, o resto que estão lá também, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos, aproveitar que vocês estão de pé, e pedir que cada um de vocês abrem as suas Bíblias comigo no livro de Salmos, por gentileza. Salmos do número 23. E vamos estar lendo aqui juntos. Confesso que a palavra de hoje não é muito teológica, sou apenas um jovem. Na verdade, prefiro muito mais ouvir do que vir falar, mas na minha humildade quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Salmos 23, no versículo 1, por gentileza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glórias a Deus. Por gentileza, os irmãos podem tomar seus assentos. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando eu fiquei sabendo que eu viria aqui, com muita alegria, eu comecei a orar ao Senhor e pedir para Deus qual seria a mensagem que eu traria aqui para os irmãos, porque na verdade não tenho nenhum desejo de mim para falar para os irmãos alguma coisa que vem de mim, mas tenho o desejo de compartilhar o que Deus fez na minha vida, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E eu lembro no momento que o meu pastor me avisou que eu estava, ou na verdade me lembrou que eu estaria vindo aqui. Enquanto ele falava, o Senhor falou essa passagem no meu coração. Enquanto ele falava no celular comigo, essa passagem, o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Espírito Santo me entregou isso aí. E eu estava no carro dirigindo naquela hora, e eu lembro que ele falando isso, depois me deu umas instruções, né, vindo aqui, e eu desliguei e começou a tocar um hino. Um dos hinos que eu toquei no caminho para cá, na verdade, né, com os nossos jovens. O nosso culto começou no carro, né, e nós viemos adorando o Senhor com um hino, Salmo 23, pelo o grupo People and Songs, que é muito lindo o hino. E eu lembro que esse hino ligou sozinho no carro quando eu tinha recebido essa palavra do Senhor. Eu comecei a pensar, meu Deus, tão rápido assim, meu Deus. O Senhor falou aqui agora, já confirmou aqui agora. Depois eu busquei o Rafael e nós estávamos indo para a Santa Ceia, na cidade de Medford, né, na nossa subsede do Ministério do Belém, da convenção, né. Nós estávamos indo lá e no caminho para lá eu falei, deixa eu puxar o meu comentário do Matthew Henry, para ver o que eu posso estudar sobre essa passagem. E o Rafinha é testemunha, estava do meu lado, né. Nós estávamos no carro e eu falei, agora eu vou puxar esse estudo para começar a aprender nessa palavra, aprofundar nessa palavra. E é um comentário da Bíblia toda, mas quando eu puxei já estava no capítulo certo, do livro certo, já estava me esperando lá. Eu falei, meu Deus, já tem 3 anos que eu não abro esse comentário, como que o negócio já está aqui certinho? E depois nós chegamos lá no culto de Medford e a irmã Jéssica que ministrou naquela noite foi outra confirmação de Deus. Ela pregou no Salmo 24 e no 23 naquela noite. E eu falei, meu Deus, então é isso aqui mesmo. Mas a busca não terminou por aí, porque eu aprendi uma coisa: nós temos que ser dependentes de Deus quando nós sentimos certeza e quando nós não sentimos certeza. A dependência tem que ser a mesma.
Então a oração foi a mesma, a busca foi a mesma, e eu dou glória a Deus por isso. Então com minha alegria, toda alegria, eu venho falar para vocês o que Deus me mandou falar com vocês. E a parte chave dessa mensagem, se você lembrar de alguma coisa, lembre disso aqui: o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. E antes de eu entrar na palavra mesmo, eu queria perguntar até que horas mais ou menos é para... Amém. Misericórdia. Ai, Jesus. Perdoe porque eu não sei muito bem a hora que o seu culto termina. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos. Então, se for para vocês lembrar alguma coisa que eu falar aqui, lembre disso aqui: o Senhor é o seu pastor. Eu acho lindo nessa passagem, nesse salmo, né, escrito por Davi. Davi fala: o Senhor é o meu pastor. E Davi sabe muito bem o que é ser um pastor, porque eu não sei se você lembra da história de Davi. Davi, quando ele foi chamado, quando ele foi ungido para ser rei, né, na verdade ele já era um pastor, sendo criança. Ele nos seus 11, 12 anos de idade, quando o profeta foi lá, que Deus mandou ele lá ungir o próximo rei, né, que Saul tinha desobedecido e agora seria Davi. Ele chegou lá e todos os irmãos de Davi estavam lá, e Davi estava cuidando das ovelhas. E Davi depois, nós sabemos o que aconteceu também, né? Quando ele foi lá confrontar Golias, e ele falou com Saul, ele deu o seu resumê, né, para Saul, por que Saul deveria deixar ele lá enfrentar Golias. E ele falou com Saul: Saul, eu sou o pastor. Quando o leão venha para tentar atacar as ovelhas, eu bato no leão, e se ele levantar, eu pego ele pela barba e dou um taco nele e eu mato o leão. Quando o urso vem tentar pegar as minhas ovelhas, eu mato o urso. Então isso aqui é normal para mim. Davi sabia o que quer dizer ser um pastor. Davi sabia qual era o cuidado que um pastor tinha com as suas ovelhas. Davi tinha ovelhas. Davi cuidava dia e noite das ovelhas do seu pai. Então quando ele fala: o Senhor é o meu pastor, na verdade ele está no momento, isso aqui, claro, ele já é rei quando ele escreve isso aqui, mas é alguma coisa que ele está lembrando do passado dele, no momento dele como pastor, como ele estava cuidando das ovelhas, como ele defendia as ovelhas, e neste momento de angústia, ele lembra de uma coisa e fala: peraí, eu também tenho um pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim. O Senhor não me deixa sozinho, e no momento da minha tribulação eu sei que eu estou sendo cuidado. Eu não sei se os irmãos conhecem muito bem a região lá de Israel, como é dificultoso o trabalho do pastor. Porque às vezes na nossa mente nós imaginamos o quê? Pastos verdejantes, não é? Como fala aqui. Ou seja, uma grama linda, um campo lindo, um trabalho fácil, né? É só sentar lá, não deixá-las correr muito longe. Se correr, você vai e chama uma ou outra, mas a maior parte do trabalho é ficar sentado, não é? Nós fica pensando. Não é, meus irmãos? O trabalho de pastor é difícil. O trabalho de pastor, você precisa saber muita coisa. Trabalho de pastor sabe o quê? Você caminhar pelas montanhas com as ovelhas. Porque os pastos verdes é só 3 meses no ano. 9 meses é tudo ressecado, e as ovelhas têm que ficar passando de uma região para outra para não destruir a região, para depois poder fazer o círculo e voltar e comer o restinho que tem, porque não tem comida. O pastor leva as ovelhas para comida. O pastor leva as ovelhas num caminho seguro. Porque nas montanhas tem, ou tinha, né, naquela época, leões, e hoje ainda tem urso, tem jaguar, tem lobo, tem raposa. Então tem vários animais que tentam atacar as ovelhas, e se não for o pastor ali para conhecer o caminho, para saber aonde vai ter o lugar mais seguro para eles passar. Se não for o pastor para saber, ali vai ter uma comidinha, porque eu lembro que ali normalmente tem um pouco nessa época, nessa região. Se não for o pastor com a vara e o cajado dele para defender as ovelhas, gente, ovelha não morde. Ovelha não late. Ovelha não consegue nem correr bem.
Em outras palavras, se não for Deus para defender as nossas vidas, nós não somos altos capazes, nós não somos fortes, nós não somos poderosos, nós não somos sábios suficientes para fazermos as decisões corretas e caminhar de uma forma correta e boa, de uma forma que nós evitamos os problemas da vida. Mas nós temos a segurança de que mesmo se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque o nosso pastor está conosco e ele nos defende. E ele conhece o bom caminho. E ele conhece onde eu devo ir, onde eu não devo ir, quando eu devo ir para lá, quando eu não devo ir para lá. E se chegar algum problema, quem vai me proteger é ele. Quer dizer o que? Nós caminhamos de vitória em vitória. Nós caminhamos em segurança, nós caminhamos com certeza. Nós caminhamos em paz, porque o nosso pastor está conosco. Eu acho lindo quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor. E ele sabendo, e Davi lembrando dele caminhando pelas montanhas, e lutando com o urso, e lutando com o leão. E ele lembra do carinho que ele tinha com a ovelha, que é um animal. E quanto mais carinho Deus não tem com você, que é uma pessoa feita na imagem e semelhança dele. Em Mateus fala que se ele não deixe nem que as aves passem fome, e nenhuma ave caia do céu sem a permissão dele, quanto mais ele não cuidará de nós. O Senhor nos ama e ele cuida de nós. Então o Senhor é o nosso pastor. Isso aí é lindo para nós percebermos nessa passagem. Quando Davi fala isso, ele está pensando em algo íntimo. Ele está pensando no trabalho que ele tinha. E agora percebendo que agora ele está sendo cuidado como uma ovelha. E olha a humildade de um homem rei da nação, estabelecido por Deus, rei do povo de Deus, melhor nação do mundo, para falar, eu sou uma simples ovelhinha em tuas mãos, Senhor. Nós devemos ter o coração de Davi, aleluia, com licença. Nós precisamos ter o coração de Davi. Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes, nós caminhamos pela nossa vida, e para quem chega aqui na América tem pouco tempo, sabe que aqui é dificultoso, aqui é difícil quando chega. Ou seja, qual for a sua luta, mas normalmente quando passa a luta, nós temos a tendência de esquecer que somos ovelhas. Quando passa a tempestade, nós temos a tendência de esquecer que necessitamos a proteção de Deus. Quando passa um momento difícil, nós nos enganamos pensando o quê? Eu cuido de mim. Mas a nossa busca e a nossa dependência tem que ser total e em todo momento. Estejamos na dificuldade ou estejamos na alegria, nós precisamos da proteção do pastor nosso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava ouvindo uma palavra ontem à noite, e o pastor estava dando um testemunho. Ele falou assim: eu peço a Deus que eu caminhe certo até os últimos momentos da minha vida, porque eu tenho um amigo, o pastor dando o testemunho. Ele falou assim: eu tenho um amigo que foi pregar num velório. Ele foi dar uma palavra no velório do genro dele, ou do sobrinho dele. E chegando lá, ele falou assim, Deus tocou no coração dele, ele começou a falar: gente, vocês não sabem o dia e nem a hora, vocês estão prontos para encontrar com o Senhor? Vocês não sabem o momento que Deus vai te chamar, você está preparado para encontrar com o Senhor? E ele falando nisso e batendo na tecla, e ele falando no momento do culto fúnebre, ele falando com o povo: gente, nós não sabemos o momento. Ele sentou e faleceu naquele momento. E falaram que as pessoas começaram a chegar, a tentar fazer CPR nele, né? Tentaram ressuscitar ele, chamou a ambulância para vir e tentar ressuscitar o homem já estava com Jesus. No momento ele estava confessando Jesus aqui na terra, e em outro momento Jesus estava confessando ele diante do Pai.
Nós sabemos que as nossas vidas são como um sopro. Se não for o pastor para nos proteger e nos sustentar, gente, não dá. Nós precisamos da proteção dele. Nós precisamos da bênção dele. Nós precisamos dele. Quando Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os irmãos sabem por o que serve a vara e o cajado do pastor? Porque a história é linda também. Se você for pesquisar isso aí, o cajado é aquele pedaço de madeira, aquele pau que tinha curva, que cabia certinho o pescoço, a perna de uma ovelha, né? Porque tem às vezes aquela que um pouquinho mais corajosa, de vez em quando tem aquela um pouquinho mais teimosa e quer sair por um caminho perigoso. E o pastor chega e dá a volta no pescoço dela e traz ela mansamente para voltar junto com os outros. Ou se ela estiver do lado dele, ele empurra ela com o cajado para estar junto com as outras. Mas e a vara? Porque a vara nós conhecemos também. A vara é instrumento de punição, não é? A vara é instrumento de correção, não é? Então por que ele fala, a tua vara me consola? Meus irmãos, eu creio que tem 3 razões que ele fala isso. Primeiro, porque a correção do Senhor é vida para nós. Primeiramente, ser corrigido pelo nosso Pai é a maior bênção que nós temos. Às vezes a pessoa pensa que o nosso Deus é simplesmente um abençoador, não é? Meu Deus me dá um carro novo, me dá uma casa nova, meu Deus me cura, meu Deus faz isso para mim, meu Deus me faz isso. Esquece que nós precisamos pedir, Senhor, me corrija onde eu estiver errado, meu Deus, me traga para junto do teu rebanho quando eu tentar desviar. Meu Deus, se eu pedir alguma coisa que vai me desviar, Senhor, não me dê, por favor, Senhor, seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Então a vara também é um consolo para nós, mas a vara também era usada para bater naqueles leões e naqueles ursos que vinham atacar. E a vara também era usada, meus irmãos, para contar as ovelhas. Porque no fim do dia, quando chegava em casa, quando chegava no lugar de descanso das ovelhas, as ovelhas passavam um por um, e o pastor segurando o seu cajado numa mão e a vara na outra, contava as ovelhas que vinham passando, prestando conta de cada uma, para que no fim do dia, nenhuma delas estejam perdidas. Quer dizer o quê? O Senhor sabe exatamente onde você está na sua vida, o que você está passando. Ele está prestando atenção em você e não tem nenhuma noite que Ele não olha para você e checa como você está e contempla a sua situação, porque Ele presta conta de você. Ele está contando a sua vida. A Bíblia fala que Ele conta até os seus cabelos que estão na sua cabeça, para você ter noção. O nosso pastor se importa conosco. O nosso pastor nos ama. E eu amo que acabou sendo usada essa palavra pastor para se referir ao nosso Deus. Porque veio daqui, veio do trabalho do pastor. E eu acho lindo isso, porque se você pensar nessa palavra pastor, da forma que nós entendemos agora, né, depois de discutir um pouquinho essa palavra pastor, nós enxergamos vários atributos de Deus dentro dessa simples palavra. É uma palavra profunda, pastor. É uma palavra que descreve muito a personalidade de Deus, a posição de Deus em nossas vidas, a nossa necessidade por Ele. O pastor guarda as ovelhas, salva as ovelhas. A palavra pastor é como se fosse um tipo da palavra salvador também. A palavra pastor significa a autoridade que ele tem sobre as ovelhas e a autoridade que ele tem para guiar a vida deles. A palavra pastor também é um tipo da palavra Senhor. Senhor e Salvador está composto dentro da palavra pastor. A palavra pastor é uma palavra íntima. É uma palavra íntima. Porque pastor não trocava de dia para noite. Não tinha um pastor que cuidava de um rebanho hoje e depois cuidava de outro. Mas o pastor via a ovelha nascer, preparava o lugar para ela, cuidava dela, defendia ela, dava comida para ela, via ela crescer, cortava a lã dela. O pastor é como um pai para a ovelha. O nosso pastor é o nosso pai, por causa do sacrifício que Jesus fez no Calvário por nós.
Nós temos um pastor que nos ama. A palavra de hoje é para você lembrar de que o Senhor é o seu pastor. E Ele te olha, Ele te contempla de bem pertinho. De bem pertinho. E Ele está junto com você quando você está nos pastos verdejantes, no campo verde, na alegria. Mas Ele está com você na montanha também. Naquele sol quente que queima o pé quando você pisa naquela pedra lá, naquela região. É assim, gente. O sol bate, a pedra e a terra esquenta e todo passo seu dói. Se você não tiver sapato ou um pé grosso igual a ovelha tem, até caminhar dói. E quando fica quente assim, não tem nem água para beber em algumas regiões. E o pastor tem que saber onde estão as águas calmas, porque a ovelha não vai beber no rio. Ovelha é um animal manso, nós somos animais assim, ou não animais, né? Mas nós somos como um animal assim. Nós somos delicados, nós somos fracos e frágeis, é verdade. Às vezes você escuta muito a pessoa falar do poder e do fogo e da unção, e que nós podemos ressuscitar um morto se nós orar, mas aquilo é Jesus, você é fraco. E se nós orar, a doença vai sair, mas aquilo não é você, aquilo é Jesus, aquilo é trabalho do Espírito Santo através de você. Nós somos frágeis. Se não for o pastor para nos sustentar e guiar, meus irmãos, tudo é perigo para nós. Tudo é perigo para nós. Como o pastor que estava pregando sentou e faleceu. Até o nosso fôlego é um milagre. Aleluia. E meus irmãos, na minha vinda para Jesus, no meu momento de encontro com o Senhor, quando eu tinha 15 anos, eu conheci o Senhor como um pastor. Eu confesso que eu não conhecia e não entendia o que isso significava, eu não entendia nada da Bíblia, eu não entendia que Ele nem era um pai. Eu venho de uma família que ainda não é evangélica, mas vai ser em nome de Jesus. E recentemente, tem 1 ou 2 anos, a minha irmã veio para Jesus, está aqui comigo para a glória de Deus. Mas quando eu tinha meus 15 anos, ninguém na minha família era crente, da minha família imediata. E eu passava por um momento que eu creio que eu estava no vale da sombra e da morte. Eu, um jovem, um adolescente, com as dificuldades que todo adolescente tem, aquelas coisas normais. Mas eu também passei por alguma coisa um pouquinho diferente. Eu morava num lugar que eu não sei porquê, hoje eu sei porquê, mas eu não sabia porquê. Mas eu sempre tive muito medo de ficar em casa sozinho, nessa casa que eu morava quando eu tinha 15 anos. Eu entrei lá com 5 anos de idade. 10 anos de medo de ficar em casa sozinho, porque é aquele lugar que você escuta as coisas movendo, parece que você vê um vulto passar por aqui, um vulto ali. E naquela época eu nem acreditava em Deus, e eu muito menos em demônio, muito menos em Satanás, muito menos em qualquer coisa espiritual. Eu não conhecia, ninguém me ensinava isso aí. Tinha uma época, na verdade, que eu queria aprender sobre Deus. Mas chegou uma hora que eu pedi alguma coisa para Deus e Deus não fez. Eu falei assim, então eu não quero saber nada de Deus mais. Deus não me obedeceu, tipo assim, não é? Mente de criança. Eu querendo ser o Senhor e Ele fazer o que eu quero, Mas Deus faz o que Ele quer no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque é Ele que manda, não é? Mas com a mente de criança e não tendo a instrução correta, eu peguei raiva de Deus. Eu falei, meu Deus, se Ele for verdadeiro, eu também não quero saber. E com 15 anos eu comecei a passar por uma situação tão terrível dentro da minha casa, porque chegou no momento que eu comecei a ter uns pesadelos, em que eu acordava no sonho, e na minha cama, no sonho, no meu quarto, eu não conseguia mexer, paralisado, E do outro lado do quarto eu via uma sombra, um ser tão escuro que era mais escuro do que a sombra no meu quarto.
Eu acordava no meu quarto como se eu tivesse acordado de verdade. Na cama, deitado, debaixo da coberta, luz apagada, como se fosse noite, dentro do sonho. E eu via uma escuridão mais escura do que a sombra do quarto. E eu não entendia isso. Eu lembro quando aconteceu isso pela primeira vez, deu aquela vontade de levantar e correr, chamar minha mãe para me ajudar e gritar para qualquer pessoa, mas naquele sonho eu estava paralisado. E eu via aquela sombra vindo devagarzinho ao meu encontro. E aproximava, e ela deitava em cima de mim, parecia que queria entrar dentro de mim ou me esmagar, e sentia como o peso de 10 carros. E eu deitado na cama, tentando mexer e não conseguindo mexer, eu sentia aquele peso, e eu despertava. Mas quando eu despertava, na verdade eu estava no sonho de novo. E era um replay de tudo. Ele voltava lá, eu voltava aqui, eu olhava para ele pela primeira vez de novo e acontecia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A noite toda, imagina, por 8 horas. E chegou no momento que eu comecei a ter medo de dormir. E gente, eu não acreditava em Deus, porque às vezes você está pensando assim, né? Você está aí que é crente, que está no manto agora, né? Você deve estar pensando, não, clama o nome de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia nem que se eu conhecesse ele, se ele poderia me ajudar, eu não sabia. E eu lembro que aquilo começou a se repetir muitas vezes. Começou uma vez cada 2 meses. Mas eu tenho um amigo que me convidou para ir para a igreja da escola. E quando eu comecei para a igreja, piorou a minha situação em casa. De um negócio que era uma vez cada 2 meses, começou a ser toda noite. E parecia que o mais que eu me aproximava a Deus, eu comecei para a igreja, eu não entendia nada do que estava acontecendo lá, mas eu me senti bem. Eu falei, eu não estou entendendo o que esse povo está falando, de Jesus, de Deus, essas coisas, mas eu achei legal aqui, eu vou vir de novo. Eu estava naquela situação, não tinha nem aceitado Jesus ainda. Mas passava o tempo, eu aceitei Jesus. Eu peguei emprestado uma Bíblia da igreja, porque eu não tinha Bíblia. E na verdade, quando eu pedi a Bíblia emprestada, eu achei que o pastor poderia falar não. E vi lá umas 15 Bíblias bonitas, lá novinhas, numa estante lá, eu olhei. E eu depois de aceitar Jesus, né, e eu com a minha luta em casa, toda noite com esse pesadelo, com essa prova que ninguém sabia. Eu comecei a olhar para aquelas Bíblias, eu falei, pastor, será que eu posso pegar emprestado essa Bíblia? Eu vou ler ela e te devolvo ela. Eu lembro que ele olhou para mim assustado. Eu não entendi por que ele estava assustado. Hoje eu entendo. Ele olhou para mim e ele falou, claro, você está querendo ler Bíblia? Claro, pode, não, pega aqui, pode até ficar com ela para você, pega essa Bíblia aqui, leva ela, lê ela. E era só o Novo Testamento, era uma versão bem básica, bem facinha para ler. Eu comecei a ler Bíblia e o mais que eu me aproximava a Deus, mais piorava a minha situação em casa. E eu comecei a entender alguma coisa. Isso aqui é uma psicologia reversa, reverse psychology, que esse ser está querendo fazer comigo. Está querendo me convencer que Deus é o problema. Porque cada vez que eu caminhava um pouco, a minha luta aumentava. E chegava num dia, igual eu falei, era alguma coisa constante, todo dia, gente, eu chorava para não dormir. Eu não contei para minha mãe, que eu pensei, minha mãe não pode fazer nada. Eu não contei para ninguém, nenhum professor da escola, porque também não vão me ajudar. Eu pensei, se eu chamar a polícia vai prender o quê aqui? Não tem nada aqui. Se eu chamar um médico, o médico vai achar que eu sou doido, e até eu estou achando que eu sou doido um pouco, então não vou contar para ninguém. Vou ficar na minha, vou passar isso aqui até terminar. Chegou no momento, meus irmãos, que eu senti a presença no meu quarto desse negócio. Eu nem acreditava em demônio, mas eu sentia o demônio no meu quarto. E quando eu sentia no meu quarto, eu sabia que aquela noite eu ia ter o pesadelo. E toda vez que eu sentia, eu tinha. Toda vez. Era um aviso. No momento que eu tentava, eu sentia a presença dele, eu falei assim, agora eu vou ficar acordado, dessa noite eu vou virar a noite, eu não vou dormir, porque você não vai me pegar hoje. Eu ficava tonto. E antes de eu vir para os caminhos do Senhor, com os meus 12 anos eu bebia. 13 anos eu bebia.
Eu sei o que é ser bêbado. Graças a Deus, depois de aceitar Jesus, nunca mais. E já faz 8 anos. Mas eu ficava bêbado, na cama, no meu quarto, à noite, sozinho lá. Eu sentia a presença entrar no meu quarto e quando eu falava, agora eu não vou dormir, eu ficava bêbado. Tonto, de uma forma que eu não conseguia me levantar da cama. Eu ficava, os meus olhos até ficavam virando para trás e eu era forçado a dormir. Acontecia aquele negócio. Aquela sombra aproximava, tentava entrar em mim, fazia medo em mim, eu acordava. Mas eu comecei a testar alguma coisa naquele sonho. Eu falei, agora eu vou tentar gritar. Porque eu tentava gritar para minha mãe e não atendia. Eu tentava gritar ajuda, socorro, nada acontecia. Mas quando eu tentei gritar Jesus, o som saiu pela primeira vez. Eu naquele pesadelo, naquela situação, eu gritei Jesus. E uma mão soltou, eu gritei Jesus, e outra mão soltou, e eu comecei, aquele paraliso que estava sobre mim, eu gritava Jesus, eu começava a ser solto. Eu ficava gritando, era a única palavra que saía da minha boca, Jesus, Jesus, Jesus. E eu gritava Jesus, eu acordava, e eu orava, eu pedia a Deus socorro. E no momento eu contei isso aí para o meu pastor naquela época, eu aceitei Jesus numa igreja americana. O pastor John, no dia lá ele pregou uma palavra referente à minha situação. Eu aproximei ele e falei, pastor, na verdade, o que o senhor pregou hoje sobre essa situação, batalha espiritual, eu acho que eu estou passando por alguma coisa assim. E eu contei para ele a situação e ele falou assim, Júnior, pega a sua Bíblia, abre no Salmo número 91. Eu quero que você leia ela em voz alta. Isso aqui é uma passagem de proteção de Deus. O poder de Deus sobre a sua vida, a proteção dele sobre a sua vida. Eu quero que você vá embora. Quando você chegar na sua cama, preparando para dormir, abre a sua Bíblia. Tenha um momento com Deus. Leia essa passagem em voz alta. Do começo até o fim. Faça uma oração e vai dormir. E amanhã você me conta o que aconteceu. E eu fui embora. E eu sou uma pessoa que não crê fácil, tá, gente? Eu sou uma pessoa que demorei a aceitar Jesus, demorei a crer que Deus existe. Eu debatia qualquer pessoa sobre isso aí. Então, quando ele comentou isso aí comigo, ele falou, me deu essa dica, eu falei, eu vou fazer mais. Tipo assim, o senhor não conhece a minha situação. Eu não vou ler umas palavras aqui agora no meu quarto e daí, do nada, um problema que eu estou tendo para 6, 7, 8 meses, do nada vai ser resolvido. Fala sério, né? Mas na obediência, incredulidade, mas na obediência, eu obedeci o meu pastor. Cheguei em casa, eu abri a Bíblia, eu li aquela passagem, eu confesso que eu entendi quase nada. Mas o pouquinho que eu entendi, eu achei bonito. Eu falei assim, meu Deus, agora o Senhor me protege. O meu pastor falou que o Senhor ia me proteger, o Senhor me protege. Naquela noite eu senti a presença entrar no meu quarto. Eu dormi. Eu acordei e não aconteceu nada para a glória de Deus. E no próximo dia eu acordei, eu pensei assim, pronto, coincidência. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Pensei, coincidência, amanhã eu vou fazer de novo. Naquela outra noite eu senti a presença entrar no meu quarto de novo. Eu li de novo, orei de novo. Eu tive paz de novo. Porque o meu pastor estava comigo. E por 3 vezes Deus provou a minha fé nessa situação. Porque teve uma noite que eu orei, eu li aquela passagem, né? Eu já tinha começado a ler a Bíblia um pouquinho. Eu comecei em Gênesis, porque eu sou bem teimoso. Todo mundo falou para mim começar em Mateus. E se você ainda não começou a ler a Bíblia, comece em Mateus. Mas eu pensei assim, não, eu vou começar no começo. Teimoso. E eu comecei a ler a história de Adão e Eva, de Noé, de Abraão, de Moisés, partindo o mar. E essas coisas para mim, eu li a Bíblia com a boca aberta, porque ninguém nunca me contou sobre essas coisas. Quando eu cheguei na passagem que Deus partiu o mar no meio, gente, eu coloquei a Bíblia na cama e eu fiquei só assim, tipo, de boca aberta. Como pode? Eu comecei a imaginar o mar, o tamanho do mar e o poder que um Deus tem que ter para abrir o mar. Isso me surpreendia e aquilo ali foi aumentando a minha fé. Gente, a palavra de Deus é para aumentar a sua fé também.
E na primeira vez que Deus provou a minha fé, eu li aquela passagem, eu fiz aquela oração, e normalmente eu sentia como se fosse uma parede entre mim e entre aquele espírito que estava no quarto. Mas naquela noite eu não senti nenhuma parede se erguer. Naquela noite eu senti a presença, eu fiz a minha rotina, eu tentei dormir, mas eu estava muito perturbado e angustiado de espírito. Eu sabia que eu não estava bem. Eu não sentia a proteção do Senhor. E eu comecei a chorar. E foi naquela noite que eu percebi que eu era um escravo antes. Porque eu comecei a orar e eu falei, meu Deus, eu não vou voltar para essa situação. Eu não vou voltar a ser escravo desse negócio. Eu não vou voltar para a minha prisão. Me ajuda, Senhor. E o Espírito Santo falou comigo. Falou, leia de novo. Leia de novo. E eu sou uma pessoa teimosa. Eu pensei, mas eu já li, eu vou ler de novo. Mas na teimosice, misturado com a minha incredulidade, eu consegui, pela graça de Deus, ter um pouquinho de obediência e eu fiz o que Ele me mandou. Mas, gente, quando eu abri a Bíblia, e eu comecei a ler esse Salmo 91, que eu já tinha lido talvez 30 vezes, já toda noite eu estava fazendo isso aqui. Mas Deus quis me ensinar alguma coisa muito importante, que não é a religiosidade que nos protege. Mas é Deus que nos protege, é a presença dEle que nos protege. E naquela noite eu li palavras que eu estava lendo todo dia. E pela primeira vez parecia que as palavras estavam pulando das páginas e entrando na minha cabeça. Eu estava lendo e as coisas estavam fazendo sentido pela primeira vez. E aquela passagem toda foi revelada para mim de uma vez só. E Deus falou comigo agora, se você quiser a minha proteção, você tem que saber pelo menos o que você está falando comigo. No começo eu te protegia, você não entendia nada, mas agora você já tem que entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que você está lendo, o que você está falando. Você vai ficar assim a vida toda? Deus me deu uma bronca naquela noite. Eu aprendi, eu preciso ter um relacionamento racional com Deus. Não é um ritual, não é uma religião, não é nada que me protege, é o meu Deus, eu estou falando com alguém. A palavra é dele, eu estou falando palavras vivas, então eu tenho que entender o que eu estou falando. E eu li, e eu dormi, e tive paz de novo, graças a Deus. Na segunda vez que Deus provou a minha fé, eu li aquela passagem revelada para mim, eu fiz aquela oração, e mais uma vez eu tentei dormir, perturbado de espírito. Eu aprendi nessa situação, para abrir uma parênteses aqui, eu aprendi na minha vinda para Jesus o que é ter sensibilidade ao Espírito Santo. Quando você sente que alguma coisa está errado, busca a Deus, não espera. Quando você sente que tem alguma coisa te perturbando, ora, não precisa esperar para ver se vai dar certo ou errado. Vamos fechar o parênteses, que eu esperei para ver se ia dar errado. Eu fui tentar dormir, perturbado de espírito. E no momento que eu fechei os meus olhos, eu estava naquele momento quase passando para o sonho. Eu, na minha cama feita de madeira, ouvi uma batida tão forte do lado da minha cabeça, no meu headboard. Na minha madeira foi uma batida extremamente forte, eu não consigo fazer aquele barulho, que até hoje aquele barulho foi um negócio doido. Na verdade foi tão forte, a minha mãe naquela época era uma pessoa muito estressada, porque ela cuidava de tudo sozinha na casa, dormia e tinha que acordar cedo, então se eu fazia barulho à noite, ela brigava comigo. E aquele barulho foi tão forte, do lado da minha cabeça, bateu do lado da minha cabeça, eu acordei, olhei para o lado esperando ver alguém. Eu fiquei quieto esperando ver a minha mãe vir aqui brigar comigo pelo barulho. Eu pensei que eu não fiz nada, mas esse barulho foi tão alto que eu acho que o vizinho ouviu. Eu naquele momento comecei a suar. Eu comecei a tremer naquela cama, eu pensei, o que está acontecendo aqui dentro? Não faz sentido, eu olhei para o lado pensando que eu ia ver alguém, não tem ninguém aqui. De novo esse negócio vindo para me perturbar. E eu clamei ao Senhor. Mas dessa vez Deus falou alguma coisa comigo. Lembra da minha palavra. E nessa oração eu comecei a fazer assim com as minhas mãos e eu tremia. Eu não consigo descrever o tamanho da minha angústia.
Eu me encolhi numa bola na minha cama, chorando, suando, tremendo. As minhas mãos, eu achei que os meus dedos iam passar pela minha palma, de tanta dor que eu sentia de fazer isso aqui. De tanto medo de voltar para a minha escravidão. Eu comecei a clamar ao Senhor, o Espírito Santo começou a me lembrar da palavra dele. E eu comecei a pedir a Deus a proteção de Deus. Senhor, me ajuda. Ele falou, você não lembra que eu parti o mar no meio? Eu comecei a pensar, é verdade, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então meu problema para o Senhor é pequeno. Eu comecei a contemplar a grandeza do Senhor. Eu comecei a imaginar, não, peraí, eu também vi que o Senhor não somente partiu o mar no meio, mas o Senhor colocou o mar no seu lugar. O Senhor criou a terra toda, e se o Senhor criou a terra, o Senhor é maior que a terra. E peraí, o Senhor criou o universo, e se o Senhor criou o universo, o Senhor é maior que o universo. O Senhor é maior do que o meu problema. Eu comecei a chorar e suar e clamar ao Senhor, meu Deus, me socorre, me ajude. E naquele clamor, eu acho que foi meia hora, assim, mas sentiu como 10 eternidades. Eu clamei ao Senhor, o Senhor veio ao meu socorro e me protegeu, e eu tive paz aquela noite, graças a Deus. E na terceira vez, meus irmãos, eu nem lia mais o Salmo 91, eu já tinha ele decorado. Já fazia parte da minha noite, eu chegava lá e recitava aquele ali de mente, com os olhos fechados. E eu aquela noite, depois de uma semana, 2 semanas, eu no meu quarto, na minha cama, tentando dormir, com os olhos fechados, virado para a parede, eu comecei a falar aquele salmo, mas na primeira palavra, eu comecei a ouvir alguém assoviando no meu ouvido. Assoviando calmo, mansamente. Eu entendi naquela hora que era um demônio. E eu não consigo também descrever para os irmãos o meu arrepio de você estar no seu quarto, sabendo que você está sozinho, sabendo que eu estava lá no lugar do meu descanso, achando que já tinha passado essa luta, Deus já tinha resolvido. E eu comecei a falar aquele salmo, e na primeira palavra, em inglês é whoever. Em português é aquele, não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro versículo, não é? Eu falei aquele. E quando eu falei aquele, começou a assoviar no meu ouvido. E eu entendi naquela hora o que estava acontecendo. Eu falei, pronto, o demônio está falando para mim que ele não tem medo do meu Deus. O demônio está falando para mim, ó, pode fazer o que você está fazendo, que dessa vez, ó, vai ser diferente. Escuta a minha calmaria. Escuta a minha tranquilidade. Você está falando que você está falando, aquilo ali não é nada para mim, hoje é diferente, você vai ver. Mas eu não parei de falar o salmo. E parecia que eu estava discutindo com ele, eu estava saindo da minha boca, foi um negócio tão espiritual, meus irmãos. Eu estava falando aquele salmo, estava saindo da minha boca e ele estava assoviando. Eu senti o vento dele assoviando no meu ouvido. Ele não estava dentro do quarto ou lá fora, ele estava no meu ouvido. E parecia que eu falando aquelas palavras e ele assoviando, nós estávamos tendo uma discussão, brigando. Porque ele fazendo isso, ele estava falando para mim o quê? Não tenho medo das palavras que você está falando, não tenho medo do seu Deus, não tenho medo do que você está fazendo, eu estou aqui e olha que eu estou calmo, eu estou te esperando. E eu continuando, eu estava falando o que para ele? Pode se sentir da forma que você quiser, o meu Deus é maior, não me interessa se você está calmo ou com medo, meu Deus vai resolver, meu Deus é maior, meu Deus partiu o mar vermelho, era a minha frase favorita. Meu Deus já me livrou das suas mãos, eu não sou o seu escravo mais, eu sou livre em nome de Jesus. E Deus me deu ousadia naquela noite. Naquela noite eu me senti como um soldado. E eu briguei, eu falei, eu não sou o seu escravo, eu tenho um dono, eu tenho um pai, e ele é maior do que você, e não tem nada que você pode me fazer mais. Eu sou livre em nome de Jesus. Naquela noite eu aprendi, eu tenho um pastor.
Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu posso estar no vale da sombra da morte, na situação que seja, Ele está comigo. E Ele tem poder para te livrar de qualquer um e de qualquer coisa. E naquela noite algo interessante aconteceu também na minha vida, porque terminando aquela oração, a boca daquele demônio foi fechada. Ele suviou o tempo todo. Assim que eu falei amém, foi fechada a boca dele e eu senti livre no meu quarto. Foi a primeira vez na minha vida que eu orei a Deus sem pedir nada. Porque normalmente quando eu entrava naquela situação de prova, eu pensava, meu Deus, agora eu preciso buscar mais para eu alcançar a sua proteção. Eu preciso crer mais para o Senhor me resgatar. Naquela noite eu já sabia que eu estava bem. Deus me deu a vitória, mas eu orei do mesmo jeito, com a mesma fervorosidade. Não sei nem se isso é uma palavra. Com a mesma energia, com o mesmo espírito contrito, humilde. Mas aquela noite foi uma oração de celebração. Eu comecei a falar para Deus, meu Deus, eu já sei que eu estou protegido, mas meu Deus, eu quero falar com o Senhor mesmo assim. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o meu pastor. Eu quero te agradecer porque o Senhor é meu libertador. Eu sei que eu já estou salvo, mas meu Deus, o Senhor é poderoso. Eu quero glorificar o teu nome. Eu fiquei lá, eu acho que meia hora chorando, orando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. E naquela noite eu entendi o quê? Eu preciso falar com Deus quando está tudo bem também. Deus não é somente o meu refúgio, a minha fortaleza, mas Ele é o meu Pai, o meu melhor amigo. Meu Deus, eu não tenho nada para te pedir, mas se o Senhor aceitar ouvir a minha voz um pouquinho agora, eu quero falar contigo porque eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Se eu começar a falar, eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada te faltará. No momento da sua dor, nada te faltará. No momento da tua tempestade, Ele manda o mar se acalmar e o vento se calar. No momento da tua tribulação, Ele cria em você perseverança, fé, confiança, obediência, amor. Gente, por isso que é lindo quando Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Às vezes nós caminhamos em temor, mas Ele fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós andamos em temor de quê? De quem? Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Vamos ter medo de qual situação, se meu Deus pode fazer qualquer coisa? Eu aprendi a lembrar da palavra de Deus na minha angústia. Eu aprendi a ouvir o Espírito Santo na minha tempestade, porque Ele sempre está ali. Eu nunca clamei ao Senhor e não tive uma resposta dEle. Eu nunca estive na minha angústia e pedi, chorando com lágrimas no meu rosto, meu Senhor me socorre, e senti Ele distante de mim. Ao contrário, quando eu clamava, Ele me lembrava, Júnior, eu já estou aqui. Júnior, você está clamando como se eu estivesse longe, eu estou do seu lado. É igual aquela criança que cai na piscina e começa a afundar, e a pessoa fala com ela, o pai fala, se levanta, você está de pé. Eu estou aqui do seu lado, não tem que temer. Mas às vezes nós olhamos a situação, nós olhamos a tempestade, nós olhamos aquela briga que nós estamos tendo com o mundo, ou com o mundo espiritual, ou interiormente tendo. E nós tememos e nós falamos, pronto, agora acabou a situação, agora o que eu vou fazer? Cheguei no meu limite, o que eu vou fazer? Mas eu quero dizer alguma coisa para os irmãos. No momento que você chega no seu limite, você chega na impossibilidade, Deus fala para você, exatamente nesse momento que eu quero agir. No momento que você chega no seu limite, Deus está só começando a obra dele ainda. No momento que você fala, pronto, agora acabou, eu não posso fazer nada, Deus falou, então dá para mim que eu faço.
Deus gosta de resolver situação impossível. Fica pedindo coisa fácil para Deus. Nosso Deus é o Deus sobre o impossível. A palavra impossível não impede Deus de fazer nada. Não impede Deus de agir na sua vida. Não impede a proteção dele na sua vida. Não impede a providência dele na sua vida. Ele sabe o que faz. Ele é um bom pastor. Ele sabe como cuidar. Ele está no controle da sua vida. No momento que você acha que não está, lembra da palavra de Deus. Você vai perceber que Ele está sim. E pela glória de Deus, meus irmãos, para a glória de Deus, foi só o começo das minhas experiências com Deus. Porque depois daquele momento eu senti um gostinho da bondade de Deus, do poder de Deus na minha vida. Começou a acontecer qualquer coisa, eu corria para o Pai. Meu Deus, isso aqui está dando errado, me ajuda com isso. Ele, pronto, estou aqui. Meu Deus, neste momento eu não sei o que fazer. Eu preciso da tua direção. Ele me dava, então esse aqui é o meu caminho. Eu, graças a Deus, estou congregando em Worcester, não é? Gente, até o lugar que eu estou congregando, quando eu estava na minha igreja anterior, nós congregávamos em Medford. Eu fui para lá com o desejo e a missão da minha família ser salva. Porque igual eu falei para os irmãos, eu aceitei Jesus numa igreja americana, minha família é brasileira. E numa campanha lá de oração, de busca ao Senhor em prol de famílias, o Espírito Santo falou comigo: a sua família não vai congregar aqui, a sua família vai congregar num lugar brasileiro, numa igreja brasileira. Eu comecei a pedir ao Senhor direção. Senhor, me direciona a uma igreja brasileira. Então, com uma semana eu estava no Belém. E eu naquele lugar, eu chamava minha família, eu chamava minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Vem aqui em México, venha cultuar a Deus, vocês vão ver, é tão bom, Ele é tão bom, vocês não imaginam quão bom Ele é. Vem aqui. Eu achava qualquer desculpa para eles ir. Os jovens vão cantar, vem ver os jovens cantar. Eu falo qualquer coisa, porque o importante é chegar lá e ouvir a palavra de Deus, não é? E eles iam raramente. E iam e não dava resultado. E eu ficava orando e orando e orando. Gente, eu fiquei orando 6 anos pela primeira pessoa da minha família ser salva. 6 anos intercedendo. De vez em quando você está orando por alguma coisa, você pensa: Deus não me ouviu, ou Deus não quer dar. Gente, não comete o mesmo erro que eu cometi quando eu era uma criança. Eu falei: eu pedi, Deus não deu, então não gosto de Deus. Deus vai te dar a sua bênção, se for dentro da vontade dEle, e Ele vai dar no tempo dEle. E quando Ele der, vai ser gostoso, vai ser alegria para a sua vida. Você tem que confiar. Porque se você não confiar nele, você vai confiar em quem? Em si mesmo? Nos outros? Na chance? Confie em Deus, que é melhor, eu te garanto. E no momento que o meu líder de jovens, o pastor Marcos Carvalho, que antes não era pastor e hoje é, graças a Deus, ele é o meu pastor. No momento que o meu líder de jovens ficou sabendo por Deus que ele seria pastor, Deus falou com ele: eu vou ser um pastor. Ele contou para mim. E passou um tempo e ele recebeu o chamado para o ministério. E quando ele recebeu o chamado para o ministério e ficou sabendo que ele iria para Worcester, eu fiquei caladinho. Porque eu pensei: eu vim para Medford para minha família ser salva, e foi Deus que me trouxe aqui. Eu não brinco com direção de Deus. O meu desejo é ir, porque Ele é meu tutor. Ele me ensinou muitas coisas. Além disso, ser um bom amigo que realmente se importava com a gente. Jovem precisa disso. Eu pensava: eu gosto e eu quero ir, mas eu não vou se não for direção de Deus, porque foi Deus que me colocou aqui. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a falar com o Senhor. E gente, foi oração de choro. Porque eu comecei a pensar: do lado dele eu estou aprendendo muitas coisas, e eu estou aprendendo a buscar e servir a Deus. Isso é extremamente importante para mim. Mas aqui em Medford está mais perto da minha família, eles precisam aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. O que eu faço, meu Deus? Mas eu lembrei: o Senhor é o meu pastor.
Ele tem a direção para a minha vida, Ele sabe qual montanha passar, qual vale passar, qual lugar para ir, qual lugar para evitar. Ele sabe. Eu comecei a orar, eu falei: Senhor meu Deus, me dê a tua direção. E num culto de aniversário da igreja em Milford, nós fomos para lá e um pastor chegando lá falou comigo: Júnior, eu estava orando, Deus me revelou a sua vida. E Deus falou para mim te dizer: esteja do lado do pastor Marcos, porque ele vai te guiar. Esteja do lado dele, não sai do lado dele. Eu falei: meu Deus, eu estou orando essa semana toda e o Senhor realmente está me respondendo de uma forma tão clara, porque eu pedi para Deus: me responde de uma forma clara, Senhor, porque se for responder de uma forma difícil, eu talvez não vou entender, e eu não quero errar por não entender a sua mensagem. Então fala claramente comigo, meu Deus, fala de uma forma simples. Eu recebi essa direção, e naquela noite eu fui embora e eu fiz uma oração muito séria com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou te obedecer. O Senhor me trouxe para Medford, agora o Senhor está me mandando para Worcester. Meu Deus, eu estou orando 6 anos para minha família, eles não vieram ainda. Agora eu vou 1 hora daqui. Como que a minha família vai dirigir 1 hora para aceitar o Senhor como Salvador, se eles não vêm aqui do lado e faz? O que a minha família vai fazer agora para te conhecer, se aqui do lado eles não vêm? Mas o Senhor está mandando, o Senhor é meu pastor, e eu vou te obedecer. E ó, meu Deus, está em tuas mãos a minha família. Com pouco tempo, Deus fez um milagre na minha vida. Eu saí da casa do meu pai, comecei a morar com a minha irmã. Com 1 mês veio para Worcester, aceitou Jesus como Salvador. Depois eu olhei para trás e pensei: meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Falei: meu Deus, como pode o Senhor cuidar de mim tanto, se importar tanto com a minha vida, se importar tanto com as minhas orações? Eu te peço e o Senhor responde, eu te peço e o Senhor faz. E quem sou eu para pedir alguma coisa para o Deus Altíssimo, dono de todas as coisas? E eu também não tenho nada para te oferecer, Senhor. Eu já tentei oferecer algumas coisas para Deus. Eu já dei ofertas que para mim foram grandes, e depois Deus vem e me abençoou com muito mais do que eu dei para Ele. Eu já abençoei a Deus, tentei dar para Deus todo o meu tempo. Deus vai e faz uma virada na minha vida, o meu schedule me deu trabalho que eu posso trabalhar na hora que eu quero. E eu tenho mais tempo ainda. No momento que eu não tinha dinheiro, eu dei para Deus e Deus me deu mais. No momento que eu não tinha tempo, eu dei para Deus e Deus me deu mais. No momento que eu estou cansado e eu falo para Deus: agora eu vou te dar o meu máximo, Deus vai e fica renovando as minhas forças, renova a minha saúde, guarde a minha saúde, a minha vida. Em todo momento Deus está nos abençoando. Você não consegue oferecer alguma coisa para Deus que Ele precisa, que Ele não tem. Mas quando você mostra e demonstra para Deus o desejo do teu coração de agradar a Ele, com o teu sacrifício e com a tua obediência, sendo uma boa ovelha, porque ovelhas são obedientes, Ele mostra para você o melhor caminho toda vez. Ele te leva para aqueles pastos verdejantes, aqueles campos verdes, onde você tem o seu descanso, onde você tem a sua alegria, onde você encontra a sua paz. Porque Ele sabe aonde é esse lugar, e esse lugar é escondido para você. Você não sabe como chegar lá. Eu não sei como chegar lá. Mas o nosso pastor sabe muito bem e cuida muito bem de nós. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Eu, graças a Deus, eu fico muito feliz lembrando das coisas que Deus fez na minha vida, lembrando dos testemunhos que eu tenho. E eu, graças a Deus, tenho muitos testemunhos para contar. Eu não vou contar todos aqui porque não tem tempo, e também os irmãos vão cansar de ouvir. Mas o que eu vim falar para vocês é o quê? O Deus que nós lemos na palavra dele, na Bíblia, que faz os milagres, que partiu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, pessoas sendo curadas, transformadas, vidas renovadas. Esse Deus faz hoje essas coisas. Ele não mudou, Ele não parou, Ele não cessou de se importar. Ao contrário, Ele tem sede de você. Ele tem vontade de viver pertinho de você.
Ele tem vontade de habitar dentro de você, dentro da tua casa, abençoando a tua família, abençoando a tua vida, te direcionando nas decisões pequenas. Ele quer falar com você. Mas nós precisamos o quê? Buscar a Ele. A palavra de Deus fala em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não aceita metade do seu coração. Deus não aceita metade da tua obediência. Deus não aceita metade da tua fidelidade. Porque Ele te ama por completo e Ele quer você por completo. E Ele vai fazer a obra completa na sua vida. Deus trabalha assim: ou você está dentro ou você está fora. Mas Ele nos chama para dentro porque Ele quer estar junto de nós. Ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Ele é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a voz dele. Nós temos que ter sensibilidade ao falar do Espírito Santo e buscar a Deus nas coisas pequenas. Eu amo a Deus e agradeço a Deus que até na preparação para essa mensagem eu pude provar disso. Porque eu comecei a pensar: meu Deus, eu posso chegar lá e falar um monte de coisa, mas não é isso que eu quero fazer. Eu posso chegar lá e montar uma palavra, não vai ser muito boa, mas eu posso chegar lá e falar o que vier na cabeça. Mas não é isso que eu quero fazer. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Meu Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? Meu Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor. Me ensina a fazer isso. Me direcione a fazer isso. Será que você faz essa oração? Quando você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, você fala: meu Deus, agora eu quero te honrar. Agora eu quero subir lá e eu quero que as pessoas vejam a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Porque Deus, fazendo isso tudo, não devia nada a nós, não precisa fazer nada. E ao contrário, deveria estar nos castigando. E a bondade está superabundando em nossas vidas sempre. E até aqui no versículo 5 tem a promessa, ou no versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como pode, meu Deus? Como pode, meu Deus, eu ter a certeza que o Senhor está junto comigo? O Senhor é meu pastor. Eu posso passar por qualquer luta que eu vou ter vitória. Eu posso passar por qualquer vale que eu vou ver a luz de novo. Eu posso passar qualquer situação e eu tenho certeza que o Senhor vai me levantar dessa situação. E às vezes nós passamos por coisa para aprender, meus irmãos. Essa palavra aqui, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Presta atenção que ele está falando isso depois de falar sobre o vale da sombra e da morte. Primeiro ele fala: na minha luta eu terei vitória. Depois ele fala: eu só tenho vitória. Quer dizer o quê? Quando chegar a luta, antes da solução chegar, você já pode glorificar a Deus, porque você tem a vitória. Faça igual Josué fez. Josué, quando ele estava naquele monte preparando para batalhar com os amalequitas e outro povo que estava lá ao redor, as multidões e multidões, pediu para Deus: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque nós temos 300 homens e tem multidões e multidões e multidões lá. O que eu vou fazer, Senhor? Fala comigo, estou angustiado. E Deus falou com ele: desce do monte, vai lá nas tendas do inimigo, caladinho, e ouve. Você vai ouvir alguma coisa. Chegando lá, ele ouviu 2 homens tendo uma conversa lá. 2 homens conversando, e um falou assim: eu tive um sonho que eu vi um pão gigante descendo do monte, e veio aqui, enrolou sobre todos nós e matou o nosso exército. E o outro falou para ele: isso aí é o Senhor Jeová, nos entregou nas mãos dos israelitas. E a palavra de Deus falou que naquele momento Josué glorificou a Deus, antes da guerra, porque ele já sabia da vitória dele, já tinha certeza da vitória dele. E muito mais a nós, que nós temos a vitória em Cristo Jesus, morreu na cruz por nós, venceu a morte. Qual luta maior nós temos? Qual batalha maior nós temos? Gente, você é herdeiro do céu, você é amado de Deus, você é ovelhinha de Jesus, e Ele te carrega nos ombros dele, te abraçando. Você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, você é
tudo para Deus. E Deus é tudo para nós. E Ele precisa cada vez mais ter primazia em nossas vidas, para a glória do nome dEle. Eu venho falar isso aí com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.